Existe uma chance real de um personagem de anime ter te ensinado mais sobre amor do que algumas pessoas da sua própria família. E se isso aconteceu com você, meu amigo, isso não diz apenas alguma coisa só sobre o Naruto. Diz alguma coisa sobre uma ausência que talvez você tenha aprendido a esconder, mas nunca deixou de sentir. Porque a gente cresce ouvindo que família é tudo, que pai e mãe sempre sabem o que fazem e que o sangue cria um amor impossível de ser quebrado. Mas a vida nem sempre confirma essa promessa. E talvez seja exatamente por isso que milhões de pessoas se emocionam com a história de um garoto que nunca recebeu aquilo que deveria ter recebido desde o primeiro dia de vida. Só que a maior lição de Naruto nunca foi sobre ninjas, nem tampouco sobre batalhas, muito menos sobre se tornar Hokage um dia. Foi sobre descobrir que, às vezes, a família que salva a sua vida é justamente aquela que você escolhe construir. Desde criança, a gente aprende uma ideia que quase ninguém questiona, que família é o lugar mais seguro do mundo, que dentro de casa existe amor, proteção, compreensão e que quem compartilha o mesmo sangue inevitavelmente vai querer o nosso bem. O problema é que a vida não funciona tão perfeitamente quanto as frases bonitas que a gente escuta quando cresce. Tem gente que cresceu sem ouvir um "eu tenho orgulho de você", sem receber um abraço quando mais precisava, sem alguém que perguntasse como é que foi o seu dia, ou simplesmente sem sentir que pertencia àquele lugar. E isso, querendo ou não, deixa uma marca, não porque todo pai ou toda mãe falha, mas porque quando esse vazio existe, ele acompanha a gente por muito tempo. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas se identificam com Naruto. Não porque elas sonham em ser ninjas, mas porque em algum momento da vida elas também sentiram que estavam sozinhas. Só que existe um detalhe na história dele que muda completamente a forma como a gente entende o significado da palavra família. Naruto nasceu sem pai, sem mãe, mas essa nunca foi a maior tragédia da vida dele. A maior tragédia foi crescer acreditando que ninguém jamais poderia enxergá-lo como alguém digno de amor. Durante muito tempo, Naruto acreditou que existia alguma coisa errada com ele, porque era isso que o mundo fazia ele acreditar. As pessoas desviavam o olhar, cochichavam quando ele passavam, tratavam uma criança como se ela fosse um perigo. E quando você cresce desse jeito, começa a acreditar que talvez realmente não mereça ser amado, até que aparece alguém que decide olhar para você de alguma forma completamente diferente. Iruka não era pai do Naruto, não era parente, não tinha nenhuma obrigação de cuidar dele, mas fez uma coisa que mudou completamente a vida daquele garoto. Ele enxergou a criança antes de enxergar o monstro que todo mundo dizia existir. Parece simples, né? Mas talvez essa seja uma das formas mais profundas de amor. Enxergar alguém quando ninguém mais consegue. Aquele momento em que Iruka coloca a bandana na testa do Naruto parece só uma cena bonita. Mas ela significa muito mais do que isso. Pela primeira vez alguém dizia para ele: você pertence a algum lugar. E talvez seja exatamente isso que transforma alguém em família. Porque família não é quem simplesmente te coloca no mundo. Família é quem faz você acreditar que existe um lugar no mundo onde você possa permanecer. Iruka nunca substituiu Minato, nunca substituiu a Kushina, mas fez uma coisa que muitos pais infelizmente nunca conseguem fazer. Ele fez o Naruto sentir que era digno de amor. E às vezes, uma única pessoa basta para mudar completamente a história de uma vida. Só que existe uma coisa interessante nisso tudo. Iruka foi o primeiro, mas ele nunca foi o único. E aí veio o Jiraiya, que ensinou força, mas não apenas a força de lutar. A força de continuar vivendo mesmo depois de perder pessoas importantes. Depois veio o Kakashi, que carregava suas próprias cicatrizes e justamente por isso entendia a dor dos outros. Depois veio a Sakura, a Hinata e até o Sasuke. E isso é curioso porque durante boa parte da história Naruto passa tentando salvar alguém, enquanto várias pessoas estavam ao mesmo tempo salvando ele. Às vezes a gente acha que amadurece sozinho, que vence tudo sozinho, que precisa provar que consegue carregar o mundo inteiro nas costas, mas nenhuma pessoa faz isso, nem o próprio Naruto. Existe uma cena que sempre me desmonta. Quando Jiraiya morre, Naruto perde muito mais do que um mestre. Ele perde alguém que acreditava nele quando ele ainda nem acreditava em si mesmo. E talvez seja isso que um pai faça. Nem sempre quem te gera, mas quem continua apostando em você, principalmente quando você começa a desistir de si mesmo.
Existe um detalhe na história do Naruto que talvez seja o mais bonito de todos. Ele tinha todos os motivos do mundo para se tornar uma pessoa amarga. Poderia odiar a vila, odiar os adultos, poderia viver tentando cobrar do mundo tudo aquilo que nunca recebeu. Mas ele fez exatamente o contrário. Naruto entendeu uma coisa muito cedo. A dor pode ser herdada, mas ela também pode terminar em você. Foi isso que ele tentou ensinar ao Pain, sabe? Que alguém precisa interromper aquele ciclo de vez, porque se cada pessoa devolver ao mundo exatamente a dor que recebeu, ninguém nunca vai conhecer algo diferente. A gente pode passar o resto da vida tentando cobrar das pessoas aquilo que elas nunca conseguiram nos dar, ou podemos decidir nos tornar exatamente a pessoa que um dia sentimos falta. Talvez seja por isso que Naruto nunca quis apenas ser Hokage. No fundo, ele queria garantir que nenhuma outra criança crescesse tão sozinha quanto ele cresceu. Existe uma frase que muita gente repete: pai é quem cria. Durante muito tempo eu achei que essa frase fosse só um jeito bonito de falar sobre adoção. Hoje eu acho que ela significa muito mais do que isso. Porque criar alguém não é apenas colocar comida na mesa, é ensinar valores, é mostrar caminhos, é fazer uma pessoa acreditar que ela tem valor quando ela mesma ainda não acredita. E foi exatamente isso que o Naruto recebeu. Não de uma única pessoa, mas de várias. Cada uma entregou um pedaço do que faltava. Um ensinou confiança, outro ensinou disciplina, outro mostrou que ainda era possível amar. E pouco a pouco, aquele garoto que parecia condenado pela própria história começou a escrever uma história diferente. Talvez seja por isso que tanta gente se emociona com Naruto sem entender exatamente o motivo. Porque no fundo quase todo mundo está procurando a mesma coisa, um lugar onde possa baixar a guarda, alguém que enxergue quem existe por trás dos erros e a sensação de finalmente pertencer. Todo mundo estava esperando você voltar. Algum dia eu vou ser respeitado por todo mundo da minha aldeia. Você conseguiu. Naruto! Mas o que é isso? Eu tô tão feliz, Naruto. Você se arrisca demais. Seu idiota! Obrigada. É isso que eu chamo de poder da juventude. Eu já tô quase apaixonada por ele. O Naruto é incrível. No começo, todo mundo achava que ele era um grande problema. Família nunca foi apenas quem divide o mesmo sobrenome. Família é quem permanece, quem acredita, quem corrige sem humilhar, quem celebra suas pequenas vitórias, quem segura sua mão justamente quando todo mundo resolveu soltar. Talvez você tenha crescido cercado por esse tipo de amor. Se foi assim, valorize, porque nem todo mundo teve essa sorte. Ou talvez você tenha sentido falta disso e por muito tempo acreditou que essa ausência definiria quem você seria. Naruto prova justamente o contrário. O começo da nossa história nunca precisa decidir o final dela. Tem um herói bem diante dos nossos olhos.